noite! Boa noite! Vocês leram, gente? O comunicado do Copom? Vamos lá, que eu achei esse comunicado interessante, hein? Lembrando, a cada 45 dias temos a reunião do Copom. Na reunião do Copom, os membros votam para alterar a taxa Selic e dessa vez eles alteraram a taxa Selic de 13,25 para 12,75, portanto 50 basis points. Depois da reunião, eles soltam um comunicado fazendo o quê? Nos explicando por que eles nos devem satisfação. Primeiro, o que era esperado? O esperado era que o Copom caísse 50 basis points. Por que isso era esperado, Marília? Porque ele já tinha falado na ata anterior e no comunicado anterior que os membros unanimemente achavam que o correto, né, a se fazer seria seguir o passo de 50 basis points nas próximas reuniões. E nas próximas estava no plural. Que o que o mercado queria saber era, mas tem alguma chance dele acelerar esse passo para 75? É isso que o mercado quer saber. Então vamos lá. Como ele começa? Sempre ele começa falando do ambiente externo. Então primeiro ele dá aquele panorama macro geralzão externo, traz para o interno, né? E aí começa a falar de política monetária. Então, qual que é o panorama? Uma China desaquecendo e bancos centrais de economias desenvolvidas mais ROC. Em relação ao cenário doméstico, então ele já está aterrissando. Observou-se maior resiliência da atividade econômica do que anteriormente esperado. Então, para esse momento, o Banco Central já esperava dados de atividade um pouco mais fracos, né? Por que o Banco Central sobe a taxa de juros? Para desaquecer a economia. Porque você desaquecendo a economia, você reduz o consumo, que reduz a pressão nos preços. Com esse nível de taxa de juros, ele esperava que a economia já tivesse mais desaquecida. E não está vendo. Embora ele segue antecipando um cenário de desaceleração econômica nos próximos trimestres. Então, assim, ele fala assim, ó, já era para ter desacelerado mais, não desacelerou, mas eu sigo esperando que vai desacelerar. Se não desacelerar, ele vai ter que mudar os planos dele. Ele fala que as expectativas do Focus, as expectativas de inflação do mercado, situam-se em 4,9 para esse ano, que pouco importa, a política monetária não consegue mais influenciar a inflação desse ano. 3,9 para o ano que vem, a meta é 3. 3,5 para 2025. Vamos fazer um parênteses aqui. Qual que é a meta de inflação para 2025? 3. Quanto o mercado está esperando de inflação para 2025? 3,5. Então, o que o mercado está falando para o Banco Central? Está falando assim, querido Banco Central, não confio em você. Não acho que o senhor vai cumprir a meta de inflação. As nossas projeções estão desancoradas, porque não estão próximas da meta de inflação, tá? Olha só que tapa na cara do mercado no Banco Central. Então, o mercado dá um tapa na cara do Banco Central dizendo que não acha que ele vai cumprir a meta de inflação, e o próprio Banco Central revisa as suas expectativas de inflação para cima. Bem pouquinho, 0,10, né? Mas revisa para cima. Isso tudo, gente, é uma gaviãozada, né? Ele tá falando assim, ó, tá desancorado, eles acham que tá desancorado, mas eu também tô achando, né, que minhas projeções subiram. Isso é um ponto importante. Sempre que o Banco Central sobe a projeção dele de inflação, é um ponto importante. É algo que temos que considerar, é algo que temos que ficar de olhos abertos, porque se aumentar demais,
ele vai ter que repensar a trajetória de política monetária. Agora vem também uma microgaviãozada, tá? Uma microgaviãozada. Porque antes, lembra que nas atas anteriores ele falava que o risco fiscal era super importante, tinha risco fiscal, risco de aprovação do arcabouço quando ainda não estava aprovado, risco de cumprimento, enfim. O que ele fala agora, já que o arcabouço já está aprovado? Ele fala, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas, né, pelo arcabouço fiscal, para ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a própria política monetária, o comitê reforça a importância da firme persecução dessas metas. Olha que palavra bonita, persecução, tá? Vivendo e aprendendo. Então, o que ele está falando para a gente numa linguagem assim, quase de Michel Temer, né? Que o governo perseguirá tem que perseguir a meta, certo? A meta fiscal que ele estabeleceu. E isso é de extrema importância. Caso haja uma desancoragem da meta, tá, gente? Ele mostra aqui o quão é importante que o governo persiga a meta fiscal, tá certo? Tem que perseguir a meta fiscal. Se não perseguir, teremos que ter aí um ajuste na condição da política monetária. Uma coisa é muito importante vocês entenderem, tá? Muito importante vocês entenderem. Não há política monetária e sistema de metas de inflação sem um fiscal ancorado. Tem vários estudos do Banco Central que mostram que quando o fiscal não está ancorado, a política monetária se torna ineficaz, tá? Então, se você aumenta a Selic, você não provoca um efeito de contração econômica e redução da inflação. Então, é muito importante, para a boa condução da política monetária, é muito importante que você tenha uma política fiscal minimamente crível. Caso contrário, não há nem o que se falar aqui de política monetária. Não há nem o que se falar. Então, ele sempre reforça, e até é cansativo isso, né? O Banco Central ter que sempre reforçar, porque é uma coisa óbvia. Todo o governo deveria ter uma política fiscal responsável. Mas ele sempre reforça o quanto isso é importante e o quanto a ausência disso pode alterar todo o ciclo de política monetária. Beleza? Beleza. Aí ele fala assim, considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de risco, o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 50 pontos percentuais para 13,75. E entende que esta decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta no horizonte relevante. E o horizonte relevante qual é? Inclui o ano de 24, né? E em grau menor, 2025. Então, ele quer impactar a inflação de 2024. Mas, ao longo do tempo, ele vai cada vez menos conseguir impactar 2024 e cada vez mais 2025 passa a ser mais importante. Agora vem a parte mais importante desse comunicado. Essa é a parte que você tem que saber para o churrasco desse domingo, quando você for conversar com seu amigo investidor. Em se confirmando o cenário esperado, qual é o cenário esperado? Um cenário de desaquecimento da atividade. Os membros do comitê, unanimemente, ou seja, até o Galípolo, meu povo, antevém redução de mesma magnitude nas próximas reuniões. O que ele está falando aqui? As próximas duas, pelo menos, vão ser
de 50 bases. Vai ser 50 de novo. Então, lembra que eu falei para vocês, quando a gente pegou aí esse comunicado, o que a gente queria saber? A gente queria saber se ele ia acelerar para 75 bases ou não. E neste comunicado, ele não está dando absolutamente nenhum indício de que ele vai acelerar para 75 bases. O que, na minha opinião, é ótimo, lindo, maravilhoso. Por quê? Porque na última reunião, ele fez uma gracinha de, ao invés de cair 25, que era o que muita gente esperava, ele caiu 50 basis points. O que aconteceu no mercado no dia seguinte? O real desvalorizou e o juro longo subiu. Provocando o quê? Provocando uma contração monetária ao invés de uma expansão monetária. Então, ele reduziu a Selic, mas contraiu a economia. Não adianta você querer cair demais se o mercado não estima que a inflação vai ser controlada com essa queda. Se você cai demais forçando a barra, você prejudica as condições as condições financeiras, porque você desvaloriza o seu câmbio, o mercado começa a achar que você está muito soltinho e você aumenta as taxas de juros de longo prazo. Então, o Banco Central ter seguido a linha do Fed e ter se mantido rock, né, austero, é bom para o juro longo, porque é uma Selic de curto prazo levemente maior, mas permitindo um aumento de credibilidade e uma Selic de longo prazo levemente melhor. E vamos lembrar que os ativos de risco, eles respondem mais até a taxa de juros de longo prazo do que a de curto prazo. Então, eu ter um Banco Central crível e austero é extremamente positivo. Marília, o que você acha que eu compro então, né? Qual título eu invisto? Horas. Se ele vai cair a Selic devagar, ele vai dar mais tempo para quem estiver em pós-fixados para ter retornos interessantes. 12,75, que é a taxa atual, dá grosso modo 1% ao mês. Mas note que, a partir da próxima reunião, já teremos juro abaixo de 1% ao mês. Que mentalmente é um marco teórico para os investidores de renda fixa, né? Eu quero render 1% ao mês, as pessoas adoram isso. Então, eu acho que conforme ele vai caindo, né, de 50 em 50 ao longo desse tempo, os investidores de renda fixa, principalmente pós-fixada, vão se sentindo cada vez mais incomodados com a rentabilidade da carteira deles. E vão aos poucos, porque o Banco Central está sendo bem vagaroso no processo, vai aos poucos migrando para investimentos de maior risco, tá? Como, por exemplo, bolsa. Então, eu acho, sim, que esse ciclo de queda da Selic vai levar aos poucos os investidores a saírem um pouco de renda fixa e irem um pouco mais para a bolsa, até porque o valuation da bolsa está barato, né? Está em patamares historicamente baratos. Mas isto não vai ser rápido, porque não temos indícios aqui de que ele vai acelerar o passo para 75, para 100, né? Por quê? Porque ele fala aqui que as expectativas ainda estão desancoradas, então ele tem que ter cautela, parcimônia, tem que ir devagar. E ele está absolutamente correto. Então, assim, acho bom comprar bolsa? Acho. Acho que ela vai subir rápido? Não. Acho que vai ser um processo vagaroso, conforme a Selic vai caindo. E ainda tem um porém. Durante
esse ciclo de alta da Selic, as corretoras colocaram muito crédito privado nos clientes, né? Tinha muita coisa boa, tinha crédito AAA pagando IPCA mais 7,5 isento de imposto de renda. E esses créditos vai ser mais difícil da pessoa física sair, né? Tirar para alocar em bolsa, por exemplo. Ela vai fazendo isso bem ao longo do tempo e tem gente que vai ficar meio presa aí. Por isso que eu também acho que demora um pouco para a bolsa se recuperar. Ainda dá tempo de travar em pré e ganhar com a marcação ao mercado? O mercado estima que a Selic vai cair até 9,5. Se você acha que ela vai cair mais do que 9,5, que se tudo der certo eu acho bem provável, sim, tá? Tem espaço. Qual o problema do pré-fixado? Se tudo der certo, você vai ganhar isso aí. O problema é, e se o governo não cumprir a meta fiscal? E se aproximando das eleições, o governo começar a gastar, se perder nessa meta fiscal? Se isso acontecer, o pré-fixado sobe muito. Então, o pré-fixado é um título que, se o cenário for positivo, você ganha bastante. Mas se o cenário for negativo, você perde bastante. Percebe que ele tá simétrico. No cenário bom, ganha bastante. No cenário ruim, perde bastante. Esse não é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Isso se chama jogar uma moeda para cima. Cara ou coroa. Não é assim que a gente investe. Eu vi que o Breia entrou. Aliás, Breia, parabéns pelo prêmio. Ele, para quem não sabe, o Breia toca o nosso Wealth Management, né, da Nord. E ganhamos aí recentemente como primeiro lugar na XP. E parabéns, Breia, sobre o seu trabalho. Então, somos o primeiro da XP. Eles têm, inclusive, um quesito aí bem abrangente, né? Qualidade do atendimento, crescimento, NPS. Então, é super legal aí. E ele ganhou, já tínhamos ganhado também como maior do BTG e agora maior da XP. Ó, Matheus, prêmio merecido. Muito obrigada, querido. Parabéns, Breia. Quem quiser, inclusive, quem quiser que o Breia e toda a equipe lá do Wealth analise a sua carteira de investimentos, inclusive me perguntaram hoje, né, Marília, eu não sei se minha carteira é boa ou se não é boa. Eu não sei se estão fazendo um trabalho bom na minha carteira. Fala com a nossa equipe totalmente sem compromisso. Você agenda uma reunião com a nossa equipe, eles vão olhar a sua carteira sem compromisso e falar o que eles acham que poderia mudar. Ou o que eles gostam. Tem carteira que chega pra gente que a gente olha e fala assim, olha, a sua carteira tá boa. Não, assim, não tem muita coisa pra mudar. E tem carteiras que chegam pra gente que estão realmente um desastre, né? E aí a gente fala. Então vale muito a pena pedir lá pra a equipe deles darem uma olhada. Então chama ele por DM ou me chama por DM e a gente agenda aí com vocês. Eu vou deixar até o link na minha bio. E espero que vocês tenham entendido essa reunião do Copom e que isso melhore a forma de vocês encararem os investimentos de vocês. Muito obrigada a todos e até daqui a 45 dias. Tchau, tchau!